A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, que aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Jesus. O versículo 1 que diz assim a palavra de Deus. Sem perda de tempo, nós já vamos estar já lendo a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós já oramos nesta noite, já louvamos o nome santo do Senhor Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a gente não gravou desde o começo, não fica muito comprido o vídeo, né? Louvado seja Deus. E começamos, né? Aleluia, a gravar neste momento, este trabalho do Senhor neste lugar, né? Aleluia, trabalho este na direção da Igreja Pentecostal, Ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui com dificuldade devido a essas leis, né? Fechamento de igrejas, né? Aleluia, mas na verdade nós somos igreja e homem nenhum vai conseguir nos fechar. Autoridade alguma vai conseguir nos fechar. Nós estamos aqui, aleluia, com a porta do nosso coração aberto para Jesus, né? Amém. Estamos aqui do lado de fora da igreja, nesse cantinho humilde e simples aqui, Aleluia, onde Deus tem visitado o nosso coração, amém? Aleluia. Sem perca de tempo, irmãos, vamos ler o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Glória a Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome sagrado do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nesta noite abençoada e sagrada, uma vez mais eu peço a Ti, fala conosco através do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar dando graças a Deus, porque Ele é bom. Aleluia. A igreja, ela está alegre, não está preocupada, aleluia, com o que está acontecendo neste mundo, né? Aleluia. Nós podemos se alegrar, sabe por quê, irmãos? Isso está escrito na nossa Bíblia. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Agora vocês acham estranho o que está acontecendo no mundo hoje? Não é estranho não, viu, irmãos? Não é estranho não, tá bom? Há muitos escarnecedores e Deus está dando uma chacoalhada aí e a igreja vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Né? A igreja vai dando glória a Deus. Né? Mas gente de cultuar tem, viu, irmãos? Irmãos que estão na casa desde quando fechou as igrejas, não procuraram um jeito de cultuar nem teus lares, né? É porque estão muito longe de Deus. Precisam se converter, chega mais perto do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas vamos, aleluia, aqui, entrar na mensagem aqui nesta noite. Amém? Eu li aqui com os irmãos nesta noite, aleluia. Mas vamos focar mais aqui no versículo 1. Aleluia. Ora, a fé é, aleluia, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra, nesta noite, está falando, aleluia, acerca da natureza da fé. A natureza da fé. Aleluia. E nós vamos encontrar no capítulo 11 exemplos tirados, meus irmãos. Exemplos tirados lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas pessoas, elas acham que a fé é válida. Qualquer tipo de fé é válida. Você pode chegar para a pessoa mais vil pecadora lá fora e dizer a ela, você tem fé? Ela vai dizer certamente que tem fé. Mas a pergunta que eu faço nesta noite, aleluia, a fé
aleluia, que determinadas pessoas têm, aleluia, é válida para Deus? Será que é válida para Deus? Aleluia. Existe uma fé bíblica, puramente espiritual, uma fé que mexe com o Senhor. Uma fé que mexe com o coração de Deus. Aleluia. Não basta ter fé. Aleluia. Existe muita fé, todo mundo tem fé, mas a maioria, eles têm fé morta. E a igreja, aleluia, que teme a Deus, que adora a Deus à luz da palavra, ela tem que ter uma fé viva. Uma fé viva. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e muitos pegam aquele versículo para satisfazer o ego das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem fé, vai acontecer isto ou aquilo. Não, não é por aí, meus irmãos. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, é bíblico, é verdade. Mas esta fé, aleluia, relatada na Bíblia Sagrada, não é uma fé qualquer. Não é uma fé qualquer. É uma fé especial na presença de Deus. É uma fé, aleluia, puramente especial na presença de Deus. Uma fé que mexe com o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui vários exemplos neste versículo. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Vários homens aqui, aleluia, que pela fé foram bem-aventurados. Pela fé, aleluia, eles tiveram vitória, louvado seja a missão do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, por exemplo, aleluia, no versículo 4, aleluia, um varão chamado Abel. Abel, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. O sacrifício que ele oferecia a Deus era em espírito e em verdade. Era uma fé viva. Era uma fé obediente. Foi exatamente por isso que ele morreu. O próprio irmão dele tirou a vida dele. Sabe por quê? A adoração do irmão dele, a saber de Caim, o sacrifício que Caim ofereceu a Deus, Deus não recebeu. Deus não recebeu. Por que Deus não recebeu ali a oferta, o sacrifício de Caim? Por que será, meus irmãos? Não recebeu porque as obras de Caim eram má. Eram males diante, ou seja, na presença de Deus. A obra de Caim não agradava a Deus. Então era uma fé morta. Era uma fé morta, não subia para Deus aquela adoração. Não subia. Está entendendo, irmãos? Quantas e quantas pessoas, elas usam a fé, mas lá fora elas não agradam a Deus. Elas usam a fé, mas não é capaz de andar na luz. Não é capaz de viver em novidade de vida. A fé que agrada a Deus vem de um homem e de uma mulher que anda no caminho estreito com Deus. Vem de um homem e de uma mulher que agrada a Deus. Glória a Deus. Que no mundo faz a diferença. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui na palavra santa do Senhor, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos teus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Louvado seja a missão do Senhor. É a fé que nós precisamos ter. Aqui, aleluia, alguns homens aqui nesse capítulo deixou para nós os exemplos. Louvado seja Deus. E entre eles, apenas um. Aleluia. Apenas um não pereceu, não morreu aqui nesta terra devido à idade, devido ao final da sua carreira. Ele foi arrebatado vivo, o nome dele foi Enoque. Foi outro que fez a diferença. Aleluia. Mas isso não quer dizer porque a gente tem uma fé viva, quem tem uma fé obediente, não quer dizer que nós estamos em cena de luta, perseguição, problemas. Faz parte da nossa vida. Mas esta é a fé, aleluia, que vai nos trasladar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, por exemplo, meus amados irmãos, no versículo 5, aleluia, um outro varão chamado Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, arrebatado, para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, no versículo 5.
Foi um tempo difícil para o varão Enoque também. Aleluia, porque, aleluia, a terra estava corrompida. E ele conseguiu vencer todas as tentações, pregando a justiça de Deus, tentando convencer os homens acerca do pecado. Louvado seja Deus. Ele agradou tanto a Deus que o Senhor não deixou ele provar a morte. É uma fé. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vemos aqui na palavra santa do Senhor Jesus, meus irmãos, aí no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, no versículo 6. Este versículo 6, muitos pegam este versículo aqui, aleluia, meus amados irmãos, para não colocar o povo no caminho estreito. Não ensinar a doutrina para eles. Todo mundo sabe que o nosso Deus, que Ele é galardoador. Nós sabemos que Ele, aleluia, é o nosso grandíssimo galardão. Todo mundo sabe. Louvados a Deus. Mas não é bem por aí. Não basta mais saber quem é Deus através da palavra. Nós precisamos saber quem é Deus através da palavra. Aleluia. E saber o que Ele requer de nós. Aleluia. Nós precisamos saber que tipo de fé que Ele quer que nós tenhamos, que a gente tenha nele, para que Ele possa agir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no versículo 6, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo, olha aqui, segundo a fé. Pela fé ele fez aquela grande arca sem questionar contra Deus. Tudo, aleluia, pela fé, mas antes da fé tem que ter alguma coisa, obediência. A fé e a obediência tem que ser inseparável. Glória a Deus. Inseparável. Não adianta alguém dizer, eu tenho fé, mas não obedece os mandamentos do Senhor. É um mentiroso, é uma fé morta. Jamais vai mexer com o coração de Deus. Não estou dizendo que Deus virou as costas para essas pessoas que têm uma fé mentirosa. Não, Ele não virou as costas. Simplesmente não está sendo válida perante Ele, esse tipo de fé. Louvado seja Deus. E eu costumo ensinar, aleluia, para os irmãos, que, aleluia, a fé válida é aquela fé, aleluia, de Abraão. Aleluia. Nós encontramos em Abraão a obediência, a fé e obras, essas três coisas. Aleluia, três conteúdos, aleluia, que até hoje precisa e tem que fazer parte da igreja do Senhor. Caso contrário, ela não sobe no arrebatamento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Abraão, no versículo 8, diz aqui, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Simplesmente estava no meio da sua família, uma família pagã, uma família longe, distante de Deus, e Deus tinha uma obra com ele. E ele ouviu a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele ouviu e fez o quê? Obedeceu. Ele ouviu e obedeceu pela fé. Saiu sem direção. Aleluia. A fé válida para Deus tem que ser uma fé obediente. Tem que ser uma fé obediente. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Existe aqui vários exemplos de homens fiéis a Deus, aqui nesse capítulo 11. Eu estou mais lendo aqui nesta noite para a gente ganhar tempo, para ser mais rápido. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda a palavra do Senhor, no versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, Isaac e Jacó foram homens, aleluia, que assim como nós, erraram. Mas foram homens que fizeram o retorno para procurar o quê? O caminho certo. Quantas pessoas usando uma fé, perdido, aleluia, nas trilhas da vida. Louvado seja a nome santo do Senhor. E muitas das vezes, aleluia, eles veem um retorno, mas eles não querem parar. Eles querem seguir reto do jeito que eles estão. E nós precisamos retornar. Para procurar, para achar o caminho certo. Aleluia. Para que a nossa fé seja válida no Senhor.
tem tanta alegria para a gente desfrutar ainda aqui nesta terra, irmãos, pela fé, crescer espiritualmente, ser abençoado na área da saúde, em todas as áreas financeiras aqui nesta terra, tantas bênçãos o Senhor tem para nós aqui, mas é necessário apresentar para Ele uma fé legítima, uma fé de um povo que verdadeiramente adora a Deus à luz da palavra. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas estão, aleluia, meus amados irmãos, hoje sofrendo com esta pestilência, foram alvos, e agora você fala, aleluia, você tem fé? Ela fala que tem fé, ele fala que tem fé. Eles vão avançando pela fé, mas conforme a palavra desta noite, que tipo de fé é esta? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Este capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais. Não importa o tamanho do teu problema, a tua luta, a tua dificuldade. Se é uma fé no Senhor, estou dizendo, se for uma fé no Senhor, se for uma fé verdadeira, não importa o tamanho do problema que está ocorrendo na sua vida, Deus é maior, aleluia. É através da tua fé que agrada a Deus, aleluia, um novo horizonte Ele te apontará. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Que tipo de fé? Um tipo de fé que em primeiro lugar leva à justiça. Que justiça é essa? O Evangelho, a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como nós lemos aqui, né? Aleluia, o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. As pessoas, aleluia, elas esperam tanta coisa, mas não estão em busca verdadeiramente daquilo que não se vê. Os heróis da fé, eles nunca esqueceram da promessa que Deus fez para eles. Quando a situação estava difícil, a coisa estava apertada, e luta em cima de luta, a Bíblia vai dizer que eles, pela fé, eles contemplavam ao longe a promessa que Deus fizera para eles. Deus, aleluia. Eles contemplavam ao longe. Só que a fé daqueles homens era viva. Irmãos, é a fé que nós precisamos nos dias atuais. Aleluia, uma fé viva. Glória a Deus. E sempre pela fé contemplar essas promessas que nos aguardam ainda. Nenhum deles receberam a promessa. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse, nenhum deles ainda receberam a promessa, mas eles creram que o Senhor tinha uma promessa para eles, e que a promessa estava reservada e está reservada para eles. Aleluia. E o dia em que toda a igreja subia, sabe, no arrebatamento, quando todos se reuniam, aleluia, lá naquele lugar glorioso ao lado do Senhor, aí então todos juntos, aleluia, nós junto com Abraão, Isaac, Jacó e as demais multidão santa, todos juntos, nós vamos receber a promessa daquele grande dia na Jerusalém celestial. Glória a Deus. As pessoas ficam equivocadas, meus irmãos, aleluia, em relação, em questão à fé, aleluia. Quem tem uma fé que agrada a Deus, ela leva a justiça, prega a palavra. Ela não recua, como está lá no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fé valorizada. Homens que já partiram. Homens que já, aleluia, estão, aleluia, descansando. Aleluia! Hoje nós estamos ouvindo falar da fé que eles possuíam. A fé, os apóstolos, os profetas, todos eles, a igreja, toda aquela igreja, a igreja primitivos que foram tementes a Deus, a fé, aleluia, que eles usaram, aleluia, fez até leão, aleluia, travar a boca. Aleluia, coisa tremenda. A fé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, aleluia, glória a Deus, que busca a Deus. Fé que busca a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós lemos aqui no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É uma coisa que todo mundo crê que Ele existe, não é verdade? Crê que Ele é o galardoador, vai dar o galardão para o seu povo. Todo mundo sabe, crê e acredita. Aleluia. Mas não para por aqui. Nós precisamos ter uma fé viva nele para a gente receber esse galardão. Glória a Deus. Receber a nossa coroa. Alcançar a nossa promessa ao lado dos heróis antigos, dos tempos antigos. Os heróis da fé, da antiguidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem que ser uma fé que nós acreditamos. Aleluia. Glória a Jesus também na bondade, como diz aqui o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Uma fé que tem confiança na sua palavra. Como já está escrito lá no capítulo 7, versículo 11. Louvado seja Deus. No capítulo 7, versículo 11. Aleluia. Está escrito aqui, meus irmãos, bem rapidinho, no capítulo 7. Aleluia. No versículo 11. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 11. Glória a Jesus. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor sempre, aleluia, antes de chamar, separar os sacerdotes, Ele dava mandamento. Aleluia. Eles tinham que usar, aleluia, agora a fé debaixo da obediência em relação aos mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A fé que obedece aos seus mandamentos. Nós lemos aqui no versículo 8, a fé que agrada a Deus no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ir. Aleluia. Esta é a fé que agrada a Deus. Aleluia. Obedecer os mandamentos do Senhor. Se não obedecer os mandamentos, irmão, é uma fé morta. É uma fé inválida, uma fé vencida. Uma fé que não chega, aleluia, perante Deus. Não tem como. Aleluia. Glória a Deus. Que vive segundo a promessa de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Fé que agrada a Deus tem que ser uma fé, aleluia, no centro da vontade do Senhor. Tem que ser uma fé viva, uma fé eficaz. É impossível, aleluia, a gente alcançar, aleluia, uma resposta de Deus, um mover de Deus, um trabalhar de Deus, se não colocar em ação uma fé diferente da fé do mundo. Uma fé diferente da fé dos liberais. Quem são os liberais? Aqueles que carregam a Bíblia, cultuam, mas não obedecem aos mandamentos do Senhor. Todos em geral têm fé. Todos em geral têm fé. É como aquelas 10 virgens lá de Mateus no capítulo 25. Ali 5 tinham fé genuína, que mexia com Deus. E 5 tinham uma fé que não mexia com Deus. Tanto que quando deu a meia-noite, aleluia, aquelas que tinham uma fé legalista, que tinha uma fé falsa, né, meus irmãos? Aquelas 5 nécias ficaram para trás. Todos têm fé. Mas nem toda a fé agrada a Deus. Tem que ser uma fé obediente. Aleluia. Adorar a Deus em espírito e verdade. Aleluia. É andar, aleluia, de acordo com a tua palavra. É viver os teus santos mandamentos. Aí o irmão e a irmã vai colocar a fé, vai orar, vai buscar pela fé e vai haver resposta de Deus. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos. Nós precisamos se espelhar, aleluia, nos antigos.
da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos, aleluia, glória a Deus, seguir os exemplos destes homens, os exemplos destas mulheres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos, aleluia, ter fé de que nós vamos vencer nossos pontos fracos, de que nós vamos conseguir obedecer a palavra do Senhor. Faltou esta fé genuína na vida de Adão. Faltou esta fé genuína na vida de Eva. E você sabe o que aconteceu? Eles tinham no coração a primeira palavra que era de Deus. De repente veio o diabo com uma segunda palavra, uma segunda mensagem. E elas optaram para a falsa palavra. E você sabe o que aconteceu? Eles perderam o privilégio, foram jogados fora do jardim do Éden. Fé inválida, né? Aleluia. Então esta é a consequência de muitas pessoas. Aleluia. Irmãos, quantas e quantas pessoas que até hoje, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, até hoje, elas têm uma fé tremenda. E às vezes, através, aleluia, da fé que eles têm, meus amados irmãos, Deus tem misericórdia, até cura, até abre porta. Você sabia que isso acontece? Aquela fé não agrada a Deus, mas de repente tem bastante pessoas orando. E Deus é tão misericordioso que Ele alcança essa pessoa e acaba curando, abrindo porta, resolvendo o problema. Mas essa pessoa precisa entender e compreender que elas têm que ter, aleluia, uma fé diferente. Porque para um dia alcançar a promessa, para um dia alcançar a salvação. Para mim, particularmente, creio que para vocês também, a fé que me interessa, aleluia, é a fé salvífica. Aleluia, é aquela fé, aleluia, que louvados a Deus, vai transportar a minha alma, vai me levar, aleluia, para o além. E este além tem um nome, o nome deste além é, aleluia, a Jerusalém Celestial. Glória a Deus, aleluia. Fé para vencer o pecado. Sim, fé para enfrentar o inimigo, invocando o nome poderoso do Senhor aleluia. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, glória a Jesus, coisa tremenda. Aleluia, nós estamos esperando e nós estamos buscando algo que a gente ainda não viu, mas um dia nós vamos contemplar com nossos próprios olhos. Como é que é a nossa coroa? A promessa que Deus tem, como é, aleluia, aquele lugar tão lindo aonde um dia nós vamos morar, como que é? Nós estamos em busca, aleluia, daquele lugar. Glória a Deus, e naquele lugar existe algo mais especial e eu quero ver Ele, aleluia. Esse especial é o Senhor Jesus Cristo. Verdade, Senhor. Que coisa tremenda, conhecê-lo face a face e morar com Ele na eternidade. A natureza da fé e exemplo de fé tirado lá do Antigo Testamento. Eu não vou expressar aqui, meus irmãos, aleluia, todos os versículos, porque isso aqui é muito profundo, né? Eu só quero, aleluia, apresentar nesta noite que eu estou acabando de apresentar a fé que a igreja tem que ter. A fé, aleluia, obediente. Aleluia, quem adora a Deus em espírito e verdade tem esta fé. Que anda na doutrina, tem esta fé. Aleluia. Porque um monte de fé que não é válida perante Deus. Sabe aquela fé desobediente? Pessoas vivem como o mundo e falam, eu tenho fé. Eu vou orar que vai acontecer. Vou fazer campanha que vai acontecer. Eu não acredito nisto. Só vai acontecer se nós usar uma fé obediente. Aleluia! Se nós usarmos uma fé que agrada a Deus, Ele vai trabalhar em nosso benefício. Meus irmãos, fica para o nosso celeiro espiritual esta rápida palavra aqui nesta noite. Não se enganem, irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra, não se enganem com qualquer tipo de fé. Aleluia! Tem que ter uma fé que agrade a Deus. Porque a fé que não agrada a Deus é uma fé natural. E a igreja tem que ter uma fé sobrenatural. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Aleluia. Amém? Fica para o nosso celeiro espiritual esta palavra aqui nesta noite. Amém? Deus te abençoe e querendo Deus, né? Aleluia, até o próximo vídeo. Né? Deus que possa abençoar meus irmãos e irmãs
aleluia, que acabaram de ouvir esta palavra. Não se iludam, achando que você tem fé, mas não agrada a Deus. Esta fé é morta. É necessário agradar a Deus e ter uma fé que agrade a Deus, ter uma fé salvífica. Amém? Uma fé, aleluia, que mexe com o coração de Deus, uma fé que alegre a Deus. Não adianta a pessoa, viver como o mundo e achar que esta fé aí está agradando a Deus. Não está, não. Nós precisamos ter, aleluia, uma fé genuína, como tiveram, aleluia, os heróis da fé, os irmãos da igreja primitiva. É aquela fé que nós precisamos ter para adorar a Deus com inteireza de coração. Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo.